No capítulo de controle de acesso, nós vamos ver uma das principais responsabilidades do gestor, que é de efetuar a liberação do ASP para os usuários do sistema. Então, são 4 etapas que o gestor precisa concluir para completar o cadastro do usuário. Então, nós vamos passar uma a uma. E é importante, antes de iniciar esse cadastro, ter em mãos algumas informações relacionadas aos usuários. Então, o nome completo do usuário, em que setor ele trabalha, para saber quais telas do sistema você vai fazer a liberação, e o e-mail pessoal dele, para que, no caso de esquecimento de senha, ele possa resgatar a senha dele. Vamos começar. Então, lá na tela, na barra de menu em cadastro, usuário do sistema. Então, cadastro, usuário do sistema. Quando a gente fala em usuário, nós estamos falando nas pessoas que utilizam o módulo gestão, que é o serviço ASP educacional, esse que a gente está usando agora. Então, é o pessoal da secretaria, da tesouraria, do financeiro, da direção e os coordenadores, porque eles também precisam acessar o módulo gestão para exercer as atividades de coordenação. Os professores e os alunos, eles têm uma outra forma de cadastro, que a gente vai ver lá na capacitação de cadastro de pessoas, e a liberação também de login e senha de acesso deles é feita de uma forma diferente, porque eles acessam o sistema através dos portais, né? O portal aluno e o portal professor. Então, a liberação do sistema para professores e alunos é ensinada na capacitação de portal professor. Então, aqui eu estou na tela de cadastro de usuário. Todos os campos que eu tenho marcado com asterisco em vermelho são campos de preenchimento obrigatório. Então, se eu não preencher algum desses campos e tentar salvar o meu registro, vai vir uma informação de erro, né, no sistema dizendo que algum campo obrigatório não foi preenchido. Então, aqui na tela de cadastro de usuário, uma particularidade é que o código do usuário é o gestor que vai definir. Esse código ele vai ter 3 caracteres. Em todas as demais telas do sistema, quando você cadastra uma informação e salva, é o próprio sistema que gera um código automaticamente. Então, nesse caso, o sistema permite que o gestor crie esse código, porque ele vai precisar durante a manutenção desses usuários, né? Então, fica um código de fácil memorização para o gestor. Então, nós vamos cadastrar juntos aqui um usuário, que eu vou botar a sigla dele PMP, as iniciais do nome dele. E aí nós vamos cadastrar então o Paulo Miranda Pontes. Eu vou definir um login para esse meu usuário, e esse login é aquele que ele vai sempre utilizar para acessar o sistema. Lá na tela onde pede a senha, né, o login e senha de acesso, é esse login aqui que ele vai ter que sempre informar para se logar no ASP. Então, o login dele para mim vai ser P Miranda. E a senha de acesso, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela tem que ter no mínimo 6 dígitos, e eu vou colocar uma senha provisória. Depois esse usuário ele vai ter que trocar por uma senha pessoal. Essa data de expiração eu vou colocar a data de hoje, para que automaticamente, quando esse usuário acessar o sistema pela primeira vez, essa senha já tenha expirado e ele seja direcionado para a tela de troca de senha e troque por uma senha pessoal. Data de expiração que o usuário vai escolher depois também, eu vou colocar a mesma data. O usuário ele pode escolher, na hora que ele cadastra, que ele altera a sua senha, ele vai definir lá um período que ele vai querer fazer a alteração da senha dele. Eu quero fazer a cada 2 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. O próximo campo que eu tenho aqui se chama grupo de usuário. Ele não está marcado com asterisco vermelho, portanto ele não é um campo de preenchimento obrigatório. Mas para que serve esse grupo de usuário? Então, para facilitar a liberação do sistema para os usuários, a Genera ela sugere, né, ela criou alguns grupos como sugestão e já vinculou as telas, as funcionalidades do sistema a cada grupo. Então, se eu pegar o Paulo e vincular aqui ao grupo do financeiro, automaticamente ele já vai ter acesso à maioria das telas do financeiro que a Genera vinculou ao grupo financeiro. Então, para o gestor que está iniciando a utilização do sistema, que ainda não conhece todas as aplicações e todas as telas do sistema, essa ferramenta ela auxilia bastante no início de liberação das aplicações do sistema para os usuários. Eu também posso vincular a mais de um grupo. Então, digamos que o Paulo, além do financeiro, ele também trabalha com algumas telas da secretaria e da matrícula. Então, segurando a tecla Ctrl, eu posso selecionar diversos grupos.
O próximo campo que eu tenho aqui é eu definir se esse usuário é do tipo master, né? Então eu vou colocar aqui ele como sim, só para mostrar que quando eu digo que o usuário é do tipo master, ele automaticamente fica definido como administrador do sistema. Ou seja, não tem valia eu selecionar algum grupo, porque ele vai ter acesso a todas as funcionalidades do sistema. Então a Genera sugere que vocês tenham apenas uma senha master, que é a senha de posse do gestor, e que ele utilize essa senha só para a parte de parâmetros mesmo do sistema, né? E criação de usuários e liberação de acesso. Então vamos colocar aqui como master não, e ele fica automaticamente como usuário do tipo normal. Ou seja, ele só vai ter acesso às telas do sistema que eu liberar para ele. No caso, eu já liberei ele para o grupo financeiro, secretaria e matrículas. Os campos setor, encaminhamento de protocolo, eles dizem respeito a duas ferramentas específicas do sistema, que é o módulo de ocorrências e de protocolo. Eles não são campos de preenchimento obrigatório e nesse momento a gente não vai estar utilizando, porque para eu utilizar essa ferramenta eu já tenho que ter feito outros parâmetros no sistema, que seria toda a parte de parâmetros de ocorrências e de protocolos. E isso tem capacitação específica. Então, caso a instituição vá utilizar a ferramenta de ocorrências e de protocolo, o gestor ele tem que fazer essas capacitações para preparar o sistema, né, toda a parte de parâmetros, antes de definir quem são os usuários, porque os setores que tem aqui, ó, são cadastrados na parte de parametrização. Então aqui eu vou parametrizar e dizer quais são os setores que vão trabalhar com as ocorrências, com os protocolos, para que eu possa selecionar para cada usuário, né, o setor que ele vai atender, tanto para ocorrência quanto para protocolo. Então nós vamos pular essa etapa e vamos ver isso lá nas próximas capacitações. A parte de acesso também diz respeito ao módulo de ocorrências, que eu vou dizer se o meu usuário vai poder visualizar todas as ocorrências ou privado, né, ou restrito, se ele pode só ter acesso às ocorrências do setor dele, né, que eu vinculei ele. Então também para nós isso aqui ainda não tem importância, não tem relevância nesse momento. A situação dele eu vou manter ele ativo, lembrando que é responsabilidade do gestor, sempre que algum usuário se desligar da instituição, entrar aqui na tela de cadastro de usuário e cancelar esse usuário no sistema. Isso é bem importante, né? Principalmente porque o sistema é online e os usuários podem acessar de qualquer local com a internet. Na parte de utilização de faixa de IP, eu ainda posso fazer algumas restrições para o meu usuário. Então eu posso dizer se ele vai poder acessar o sistema de qualquer local com internet, ou se só da rede interna da instituição, né, dos computadores dentro da instituição de ensino, ou ainda só do posto de trabalho dele, então só do computador pessoal lá da mesa dele. Nesse caso, se eu limitar o usuário só ao posto de trabalho dele, se ele tentar, digamos, acessar com o computador do colega, ele não vai conseguir se logar no sistema. A limitação por faixa de IP, ela só funciona para as instituições que trabalham com IP dedicado. Então, a gente tem uma tela onde a gente vai estar informando essas faixas de IP. A gente já vai ver na sequência aqui da nossa capacitação lá no capítulo de segurança. As instituições que trabalham com IP dinâmico não vão poder utilizar, obrigatoriamente terão que deixar aqui de qualquer local com internet. E aqui eu vou cadastrar também, bem importante, o e-mail pessoal do meu usuário para que ele resgate a senha dele no caso de esquecimento. Se esse meu usuário também for professor na instituição de ensino, eu vou fazer a busca dele aqui nesse campo, digitando parte do nome dele aqui e acionando o botão de pesquisa, para que eu saiba que esse usuário, além do módulo gestão, ele também vai acessar o portal professor. Outra possibilidade nessa tela de cadastro de usuário é a baixa de parcelas. Então, para o pessoal que trabalha no financeiro, que vai trabalhar com baixa manual de parcela de aluno, precisa consultar extrato financeiro de aluno ou fazer algum recebimento na tesouraria da instituição, o sistema permite que eu já faça também aqui alguma limitação com relação a desconto e juros e multa. Então, aqui eu posso dizer se esse meu usuário ele é livre, né? Ele tem liberdade para mexer em desconto para o aluno e também para abater juros e multas. Eu também posso deixar essa limitação restrita e aí informar até quanto em percentual ou até quanto em valor, ou um ou outro, né? Esse meu usuário tem autonomia para poder estar abatendo juros e multa. Então, nesse caso, quando eu deixo o meu usuário limitado como restrito, se ele tentar dar um desconto
ou alterar multas e juros num valor ou num percentual maior que o permitido, vai abrir na tela uma caixa solicitando uma senha de autorização. Então essa senha de autorização seria a senha de um usuário superior a ele, que tem aqui uma limitação, um espaço maior de limite, né, ou esteja cadastrado como livre. Então, finalizei a primeira etapa do cadastro do meu usuário, do Paulo, e agora eu vou salvar. Então, ok, gravação efetuada com sucesso, e aí eu vou partir então agora para a segunda etapa. Lembrando que para o completo cadastro do usuário, são 4 etapas que eu tenho que seguir. Então, a segunda etapa, lá na barra de menu em cadastro, usuário, agora eu vou para parâmetros do usuário. E eu tenho que vincular o meu usuário à minha instituição de ensino. Mesmo que a instituição possua uma única unidade de ensino, é obrigatória essa tela aqui para eu vincular o meu usuário à minha instituição. Caso eu pule essa etapa, pode ocorrer que em alguns relatórios, algumas telas do sistema, o usuário não consiga acessar ou visualizar a informação. Então vamos procurar aqui o Paulo M+, acionar o pesquisa de campo. Então, carreguei o Paulo, e aí eu tenho que lembrar de acionar o botão de pesquisa lá no canto superior direito da tela, para que o sistema carregue para mim as minhas instituições de ensino. No caso do Grupo Educar, como eu tenho 2 unidades, o Colégio Modelo e a Instituição de Ensino Superior Modelo, ele carregou as 2. E aí eu posso também dizer se o Paulo, além do Colégio Modelo, ele também vai poder visualizar as informações e ter acesso à Instituição de Ensino Superior Modelo. Então, mesmo a instituição que só tem uma unidade que carregue apenas uma linha, vai deixar marcado a unidade, tanto que ele tem acesso, como padrão. E quem tem mais de uma unidade de ensino e quiser que o usuário visualize todas as unidades, vai marcar todas com acesso, sendo obrigatório definir uma como padrão. Então, o que seria a unidade padrão? É aquela que o usuário mais trabalha, né? Mais utiliza, porque ela sempre vai vir carregada na tela do sistema, primeiro, a instituição definida como padrão. Então, finalizei aqui o parâmetro do usuário das instituições e vou salvar. Ok, gravação efetuada com sucesso. E agora nós vamos para a terceira etapa, que seria o vínculo do usuário com a conta corrente. Essa terceira etapa não é obrigatória para todos os usuários, só para aqueles que vão trabalhar com o financeiro, tesouraria, né? Que precisam ter acesso ao extrato financeiro do aluno. Então, cadastro, usuário, parâmetro do usuário, contas correntes. Também vou pesquisar lá o Paulo. Lembrando de acionar o pesquisa de campo, porque eu preciso carregar também o código do meu usuário, além do nome completo. Então, selecionei o Paulo e automaticamente ele já carregou o Colégio Modelo, porque eu já coloquei o Colégio Modelo como instituição padrão. Se eu tivesse selecionado a Instituição Superior Modelo, viria carregada a Instituição Superior Modelo. Então, aqui, depois que eu carreguei as informações, eu vou dar um pesquisar para que seja carregado na tela todas as minhas contas correntes. E aí eu vou também definir quais as que ele vai ter acesso, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, digamos que ele vai ter acesso ao Banco do Brasil, a Caixa Econômica e ao Banco Itaú. E importante também sempre lembrar de vincular ele à tesouraria, que eu tenho como padrão já default do sistema 2 contas de tesouraria, uma para dinheiro e mais a 999, né, para os recebimentos de cheque ou outras formas de cobrança. E vou definir qual que é o padrão. Eu vou deixar como padrão para ele a tesouraria. E vou salvar. Quem tem mais de uma unidade de ensino, né, e o usuário precisa também ter acesso às contas correntes das outras unidades, eu também tenho que voltar aqui na tela, carregar o usuário, alterar, né, a instituição, selecionar minha outra instituição de ensino e fazer o mesmo processo. Então, digamos que eu tenho um funcionário que é do financeiro, que ele atende lá 3 instituições de ensino. Eu vou ter que fazer 3 vezes, né, para a instituição 1, 2 e 3, liberar as contas correntes. E a quarta etapa, né, a última etapa, é eu estar visualizando como que ficou as aplicações do sistema, né, a liberação para o meu usuário, e posso personalizar. Então, embora eu tenha vinculado o meu usuário a algum grupo, 1, 2 ou 3 grupos, eu posso incluir aplicações manualmente para ele ou retirar aplicações de algum grupo que eu coloquei ele.
Então, lá em cadastro, segurança, usuário versus aplicação. Então, cadastro, segurança, usuário versus aplicação. Então, vamos pesquisar o Paulo para ver quais as aplicações que ele já tem acesso. Então, fazendo novamente a pesquisa, né? Preciso primeiro carregar o nome completo com o código do usuário para então acionar o botão de pesquisa lá no canto superior direito da tela para que sejam carregadas as aplicações que já estão vinculadas para o meu usuário. Então, tudo que está carregado aqui no campo de baixo, onde eu tenho usuário versus aplicação, é o que o meu usuário já tem acesso. Então, correndo aqui ó, com a barra de rolagem, aqui eu vou verificar que ele já tem várias aplicações ali, ó, vinculadas para ele, que foram as aplicações que a Genera vinculou para os grupos financeiro, secretaria e matrículas, que foram os grupos que eu vinculei o Paulo. Então, por exemplo, digamos que tem algumas aqui ó, que eu acho que o Paulo não pode fazer. Então, eu vou lá, clico sobre ela, eu posso selecionar mais do que uma, selecionando a tecla Shift. Então, digamos que eu não quero que ele mexa em cadastro de ônibus, de terceiros, motorista. E aí mando remover. Então eu tenho dois botões aqui, o remover, que vai remover as linhas que eu selecionei, ou remover tudo. Então ele apagaria todas as aplicações que já estão aqui selecionadas para o Paulo. Então vamos remover essas três aqui que eu selecionei. Então isso pode acontecer, por exemplo, eu tenho dois funcionários que trabalham no financeiro. Um faz tudo do financeiro, então eu vou lá e vinculo ele ao grupo financeiro e deixo todas as aplicações para ele. O outro é um auxiliar, então ele não precisa necessariamente ter acesso a todas as telas do financeiro. Então eu posso vincular ele ao financeiro e depois excluir só as aplicações que eu não quero que ele tenha acesso daquele grupo. Então quando eu excluo as aplicações, elas vêm aqui para o campo de cima, aplicação. As aplicações que ficam nesta parte superior aqui da tela significa que o usuário não está tendo acesso a elas, certo? Então eu posso fazer o processo inverso também. Eu quero, por exemplo, incluir outras aplicações para o Paulo. Então, por exemplo, eu vou botar aqui no campo, eu vou digitar um argumento de pesquisa. Então, o argumento de pesquisa seria a parte do nome da aplicação. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, mais logotipo mais. E acionar lá a lupinha para pesquisar as aplicações que tem parte do nome logotipo. Então ele localizou aqui, ó, importar logotipo da instituição de ensino para carteirinha de estudante, importar logotipo para o histórico e importar logotipo e assinatura dos representantes. Ah, é essa aqui que eu quero que o Paulo tenha acesso. Então eu seleciono clicando sobre ela, também poderia usar a tecla Shift e selecionar mais de uma ou mandar adicionar todas. Em tudo ele adicionaria as três que ele localizou. Como eu só quero a última, eu cliquei sobre ela e agora eu vou mandar adicionar. Então sempre que eu incluo uma nova aplicação para o meu usuário, eu tenho que definir qual o tipo de acesso que ele vai ter àquela aplicação. Então, se ele vai poder incluir informações novas, excluir o que já tem lá, se ele pode visualizar as informações que já estão na base de dados e se ele pode atualizar informações que já estejam lá. Então, tem que estar atento, né, a esse tipo. Para cada aplicação que o usuário tem, eu também posso alterar, né, dizer que alguma coisa, por exemplo, questão de nota, eu não quero que ele exclua alguma informação. Então, apaguei lá o combozinho do excluir. Então, finalizei a minha personalização aqui do acesso para o Paulo e aí vou salvar. Assim, para facilitar esse início de utilização, lá na barra de menu, a gente tem um botão chamado GWiki. E lá na GWiki, vamos acessar aqui para mostrar. Lá no módulo gestor, eu tenho uma planilha com todas as aplicações do sistema por grupo de usuário, que é o que a Genera sugere, né? Então, a Genera criou alguns grupos e já vinculou as aplicações do sistema para cada grupo. Então, aqui vocês vão poder visualizar, né, imprimir essa planilha, ela vai auxiliar bastante vocês agora no início de utilização e primeiro verificar se os grupos que a Genera sugeriu, eles atendem à necessidade da instituição. Caso não, vocês podem estar personalizando esses grupos. Vocês podem excluir esses grupos, criar novos grupos ou apenas alterar as aplicações de cada grupo para a necessidade de vocês. Então, vamos ver onde é que vocês vão fazer isso. Lá em cadastro, usuário, grupo de usuário, eu só visualizo os grupos que já estão cadastrados no sistema e cadastro um novo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar
para visualizar os grupos que eu já tenho cadastrado no sistema. Aqui é só o nome do grupo, tá? Vou abrir um para vocês verem o secretaria, por exemplo. É o código e o nome do grupo. Ah, quero criar um novo. Clico no botão novo, digito lá o grupo, por exemplo, eu quero o grupo educação e salvo. Então ali, ó, operação efetuada com sucesso. Se eu vou clicar lá no botão pesquisar, ele criou para mim o grupo lá de código 11, educação. Esse grupo está vazio, né? Porque eu só criei o nome do grupo. Então, para que eu crie as aplicações para esse grupo, ou edite algum desses grupos aqui alterando as aplicações dele, basta eu ir lá em cadastro, segurança, grupo de usuário versus aplicação. Então aqui eu vou pesquisar o meu grupo, vamos pegar, por exemplo, lá o grupo da secretaria. E vou dar um pesquisar. Então aqui estão as aplicações que já estão vinculadas ao grupo de secretaria, que a Genera colocou, né, como padrão. Então vocês, digamos que aqui analisando o grupo da secretaria, eu queira excluir alguma dessas aplicações. Mesmo caminho, né? É só clicar sobre ele e mandar remover. Né? Não vou fazer isso porque eu não quero alterar o meu grupo. Mas eu também gostaria, por exemplo, de incluir outras aplicações ao grupo de secretarias. Então eu também viria ali no campo aplicação, digitaria um argumento de pesquisa. Por exemplo, mais matrícula mais. Pesquiso e posso mandar adicionar tudo. Porque a Genera, ela criou dois grupos, né? Um de secretaria e um de matrícula, porque muitas instituições trabalham de formas distintas, né? Tem um setor que trabalha só com a matrícula dos alunos e outro faz só os serviços de secretaria. Mas as instituições que trabalham, que a secretaria executa as duas funções, podem estar agrupando esse grupo, né? Para ter apenas um grupo completo, ou vincular os usuários aos dois grupos, de secretaria e matrícula. Certo? Então, finalizo e salvo. Eu não vou salvar para não alterar lá o meu grupo. Lembrando que eu teria que, antes de salvar, definir quais os tipos aqui de acesso, né, para cada aplicação meus usuários teriam. Sempre que eu faço uma alteração de grupo, de aplicação para um grupo, vai valer para todos os usuários que estão vinculados àquele grupo. Então, a sugestão é que primeiro vocês validem os grupos, validem as aplicações, deixem isso pronto no sistema para depois vincular os seus usuários. E aí, para cada usuário, pode estar personalizando as aplicações, incluindo ou excluindo aplicações. Então, depois de finalizar o cadastro dos usuários, cumprindo as 4 etapas, você pode imprimir um relatório, que a gente chama de carta internet, para divulgar o login e senha de acesso. Então, o ASP ele tem um modelo padrão que fica lá em relatório, geral, carta internet. Então, através desse relatório, você pode imprimir não só para os usuários, porque aqui você vai definir para que tipo de usuário você quer informar, né? As informações. Bom. Aqui no tipo de usuário, você vai definir para que grupo de usuários você vai informar o login e senha de acesso. Então pode ser para aluno e relacionado ao portal do aluno, funcionários e portal professor. Então funcionários é o módulo gestão, que é esse que nós estamos. Então a gente tem um modelo com carta com texto fixo, eu vou imprimir só para o colégio modelo e vou gerar aqui para a gente visualizar esse relatório. Então aqui no relatório modelo, né, esse texto inicial você pode alterar. Já vou mostrar como fazer isso, né? Tem um textinho padrão que você pode utilizar se quiser ou alterar. Esse quadrinho do meio aqui é padronizado, não tem como alterar, que vai vir o código da instituição, login, senha, resposta secreta, né? E a classificação do teu usuário e o texto final que você também pode editar. Essa é uma das cartas que você também poderia ter assinatura digital. Então, onde é que a gente faz a alteração da carta? Aqui no modelo do relatório, se eu deixar a carta com texto fixo, é a carta padrão. Eu posso alterar com carta com texto do usuário e aí o sistema habilita para mim os campos de texto superior e texto inferior do relatório. Aquele que eu mostrei que vocês podem fazer a alteração e fazer a redação, né, com a palavra de vocês. Então aqui é a parte de divulgação de login e senha de acesso. Então, na divulgação de login e senha de acesso para aluno, eu ainda posso definir se eu quero criar login e senha só para o aluno
ou para os pais, para um terceiro, né, responsável pelo aluno, adotador, responsável acadêmico e responsável financeiro. Então, isso é um critério da instituição, se relacionado ao portal do aluno, quem vai ter acesso e quantas senhas vocês vão querer liberar para os alunos, né, para os portais. E isso é detalhado melhor lá na capacitação de portal professor. Ainda relacionado aos usuários do sistema, caso seja necessário a troca de senha, que muitas vezes acontece do usuário esquecer a senha de acesso e aquele e-mail que ele informou o pessoal, ele também não utiliza mais e não consegue, enfim, não consegue resgatar a senha dele e pode ser que o gestor tenha que fazer a alteração dessa senha. Então, lá na barra de menu em cadastro, usuário, troca de senha. Então aqui a tela está aparecendo para mim com todos os campos, porque eu também estou com uma senha master, que é exatamente como vai aparecer para o gestor, só que para os usuários ela vem bem mais reduzida. Ela só vem com a opção de digitar a nova senha, confirmar a nova senha, pergunta e resposta secreta e a data de expiração do usuário. O gestor já tem mais possibilidades, então digamos que eu quero alterar a senha do Paulo. Então eu venho aqui no campo, boto o login do Paulo, que era P. Miranda, tipo de usuário funcionário e digito uma nova senha, altero a senha dele, confirmo a nova senha, faço uma pergunta secreta, no caso se eu não quero usar posso botar só um ponto ou um X, porque é campo de preenchimento obrigatório, e confirmo a resposta secreta. Uma atenção que tem que ter especial a essa tela é que ela sempre carrega para daqui a um mês. Então, a data de expiração automaticamente vem preenchida como 3 de setembro de 2012. Se eu não alterar e salvar, essa senha só vai expirar lá no dia 3 de setembro. Então, se eu estou trocando a senha do meu usuário, é importante eu colocar de novo a data do dia, para que ele, de novo, quando ele se logar, ele tenha que ir novamente para a tela de troca de senha e resgate a senha dele. Essa tela também é utilizada para os gestores para bloquear uma senha. Então, por exemplo, meu usuário está em período de férias e eu não quero que ele acesse o sistema no período de férias ou no período de licença prolongada. Para não cancelar esse usuário no sistema, eu posso vir aqui e só bloquear a senha dele e salvar. E aí, quando ele retornar das férias, eu só busco o login dele e desbloqueio, né? E libero novamente a senha e salvo. Então é importante também quando o usuário se desliga da instituição, além de cancelar ele lá na tela de cadastro de usuário, botar para cancelado, né, tirar de ativo para cancelado, eu vir aqui na tela também de senha e bloquear a senha dele. Então, com relação à parte de controle de acesso, a gente encerra por aqui.